a meta de vendas tem que estar conectada com a meta financeira e vice-versa. A gente tem uma falsa impressão que o departamento comercial ele é inimigo do departamento financeiro. Não, eles não são inimigos. Eles estão no mesmo barco. Eles têm que trabalhar juntos, os dois ajudando um ao outro a atingir a meta. E como é essa meta? Como é que a gente atinge essa meta financeira? Antes de tudo, né, hoje em dia, a gente não tem mais identidade, né? A gente tem arroba, né? Então, se vocês puderem aí seguir, @PabloUrpia, né? @elevante.consultoria também. Dá o like lá, agradece. E se for postar alguma coisa, marca a gente também lá para essa palestra. Meta financeira, como gerar caixa todo mês, né? A gente falou sobre a meta de vendas, né, que está muito alinhada aí ao alvo que a gente quer atingir, ao quanto a gente quer vender, e não somente quanto a gente precisa vender, porque existe uma necessidade, né, aí diferente de eu preciso vender para poder pagar minhas contas e eu quero vender para ter um resultado específico. São dois fatores, são dois parâmetros distintos que faz toda a diferença na hora de você estabelecer uma meta financeira. E aí, um primeiro questionamento, né, que a gente pode fazer. Quanto é que a minha empresa precisa faturar para ter exatamente X% de lucro ou X reais de lucro no meu caixa? Essa é uma primeira questão que a gente tem que se perguntar e fazer. Quanto é a receita mínima necessária para eu pagar minhas contas? Esse seria, em tese, o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio que eu chamo de ponto de equilíbrio burro, porque ninguém vai trabalhar 30 dias, ninguém vai ter o trabalho de prospectar, de ir atrás de cliente, de alimentar cliente para não chegar no final do mês ou na virada de mês, quando olhar o resultado, zero. Faz sentido. Uma empresa não é uma instituição filantrópica. Uma empresa, ela tem CNPJ, ela tem um propósito da administração financeira, é maximizar os lucros do negócio. Então, a gente tem que fazer essa pergunta mesmo e responder ela. Outra é, quem é que escolhe quanto a minha empresa pode lucrar? É claro que eu não estou desconsiderando aqui concorrência. Existe concorrência, existe mercado, existe procura, existe demanda, né? Existe oferta. Mas quem é que deve determinar? Se a gente não determinar, quem é que vai determinar? É o meu concorrente? É o meu cliente que me pede desconto toda vez que eu vou oferecer lá? Ou às vezes, cadê Rodrigo? Às vezes, né, Rodrigo? A empresa vai oferecer um produto ou serviço e já oferece já com desconto. O cliente nem pediu. Como assim? Né? E aí a gente tem que responder essas perguntas. E para sermos práticos, vai trazer aqui uma fórmula, não é mágica, é matemática, de como definir a sua meta de vendas baseada em lucro. Antes de você chegar lá na meta de vendas, você tem que determinar qual o lucro que você quer ter, qual o resultado que você espera ter. Esse cálculo, ele pode estar distante ou próximo do que você já realiza. Mas sem você medir, nunca você vai saber se você vai chegar ou não. Então, a gente precisa fazer esse cálculo. Qual é o cálculo, qual a fórmula para você identificar o ponto necessário de vendas para atingir seu resultado financeiro, o lucro, né? A gente pega aqui as despesas fixas totais, tudo que eu pago todo mês. Virou o mês, eu já tenho que pagar aluguel, é despesa fixa. Virou o mês, eu tenho que pagar energia, é despesa fixa. Virou o mês, eu tenho que pagar a parcela do investimento, do endividamento, do parcelamento, eu tenho que colocar aqui nessa conta de despesas fixas. E divido pelo percentual da margem de contribuição. E o que é a margem de contribuição? Meu faturamento, menos os impostos e menos os custos diretos envolvidos na atividade fim. Pego a receita bruta, tiro o imposto e tiro o custo direto do negócio, eu tenho minha margem de contribuição. Se eu dividir esse valor pela minha receita bruta, eu vou ter o percentual da margem de contribuição. E acreditem, margem de contribuição manda no jogo. Quem manda no jogo é a margem de contribuição. Então, você tem que encontrar esse indicador aqui. E aí, a gente insere na fórmula da meta
de vendas de lucro, né, para obter o lucro, quanto de lucro eu quero ter. Essa é uma forma. Eu posso escolher. Esse mês de maio, a gente vai projetar agora a nossa meta de vendas baseada no lucro. Eu quero que minha empresa obtenha 5% de lucro. Foi uma definição que você fez. Eu quero que minha empresa obtenha 20% de lucro. Foi uma definição que você fez. Baseado nessa definição, é que a fórmula vai trazer um valor de vendas necessária para que você atinja esse resultado. E aí, como é que se atinge esse resultado? Vendendo. Como? Aí vai prospectar, vai se relacionar, vai mandar proposta, vai mandar orçamento, até você chegar no resultado. Forma prática aqui, né? Dessa fórmula aqui das despesas fixas, dividida pela margem de contribuição, percentual, menos o percentual do lucro. Imagine que uma empresa tenha 50 mil de faturamento, entre impostos e custos variáveis, ela tenha 30 mil, ou seja, ela tem 60%, né, de impostos e custos variáveis sobre o faturamento bruto. E ela tem 13 mil de despesas fixas, aluguel, contador, energia, internet, tudo que é fixo está aqui. E ela tem também uma parcela de investimento de um veículo que ela comprou ou do imóvel que ela comprou e está pagando todo mês. Então, eu tenho que somar os 2 mil aos 13 mil, que é o meu gasto fixo total, né? Ele está aqui. E o lucro desejado, aquela determinação que nós precisamos fazer, eu tirei aqui da margem de contribuição. Lembra, a margem de contribuição é faturamento menos o percentual de impostos e custos variáveis. Então, 40% é a nossa margem de contribuição. 20% foi o lucro desejado, arbitrado aqui, que a gente definiu. A gente quer 20%. O que é que vai garantir que esses 20% se realize? É a venda. Como vender? Aí a gente vai ter que descobrir junto. Se relacionar, mandar proposta, né? Cultivar o cliente. Mas esse é um cálculo que a gente tem que fazer antes de definir a meta de vendas. E nós chegamos aqui numa meta de vendas para atingir os 20% de 75 mil. Ou seja, hoje essa empresa fatura 50 mil. Para ela atingir 20% de lucro, ela tem que vender 75 mil. Ela tem que adicionar aqui 50% ao faturamento que ela já faz hoje. 25 mil. É possível ou não? Eu tenho um braço para fazer, eu tenho um braço para vender. Eu tenho que, sem mudar custo fixo, né? Já falaram aí, se não alterar nada dessas variáveis, se continuar a mesma coisa, né? Ou se eu não reduzir o custo variável também, eu aumento minha margem de contribuição, vai reduzir essa meta, mas assim, se nada mudar, se essas forem as premissas, eu tenho que vender 50% a mais do que eu já vendo hoje. É possível ou não? Você tem que avaliar. E aí, exemplos, né? Trouxe aqui um exemplo de serviço, uma clínica médica. Imagine que a clínica médica tem aí, entre custos variáveis e impostos, aqui está exemplo, tá, gente? 37% e 40 mil de despesas fixas. E o dono dessa clínica arbitrou que ele quer 20% de lucro. A gente pegou os 40 mil de fixo, né? A margem de contribuição é 63. Para ele ter lucro zero, ele tem que faturar 63 mil. Para ele ter lucro de 20%, ele tem que faturar 93. E aí é aquela história, né? Não sei se vocês já viram aquele post, né? O que é que eu quero? Vocês já viram esse post? Né? O que é que eu quero? Acordar cedo é difícil. Acordar tarde também é difícil. Ter dinheiro é difícil. Faltar dinheiro também é difícil. Ser fit é difícil. Ser gordo também é difícil. Né? Ter uma empresa bem controlada é difícil. Ter uma empresa descontrolada também é difícil. Qual é o difícil que a gente quer escolher? A gente tem que definir. Se for esse, a gente tem que correr atrás para poder bater essa meta. Outro exemplo de produto. A gente pode fazer o mesmo exemplo, né? Custos variáveis 55, impostos e custos variáveis, despesas fixas 60. Eu pego os 60 e divido pela margem de contribuição, que é a diferença aqui entre impostos e custos variáveis, vai sobrar 45%. Para ter lucro zero, esse restaurante aqui, ele tem que faturar 133 mil. Para ter um lucro de 15%, ele tem que faturar 200 mil. O que é que ele quer? Ele tem que escolher, né? Outra forma aí, um bônus, para poder a gente concluir aqui a meta de vendas para que garanta um resultado financeiro, eu também
posso pegar essa fórmula aqui, em vez de colocar o valor percentual do lucro, eu adiciono um valor monetário dentro das despesas fixas. Eu quero que a minha empresa dê de resultado 5 mil por mês livre. Eu quero que minha empresa dê 10 mil por mês livre. Eu quero que minha empresa dê 15 mil por mês livre. E eu adiciono esse valor aqui na conta das despesas fixas e divido pela margem de contribuição. Você vai ter, né, o cálculo da receita mínima necessária para garantir aquele resultado financeiro. Então, a meta de vendas ela tem que estar muito linkada com a meta financeira, porque senão você vai estar vendendo sem saber qual é o resultado que você vai atingir. Beleza? Se vocês quiserem mais conteúdo, segue lá, elevante.consultoria, @PabloUrpia. Tem site, tem Instagram, tem WhatsApp, tem tudo aí para vocês entrarem em contato conosco. Beleza?